Fique por dentro. Entrevista. Na entrevista de hoje, recebendo a doutora Thalita Maciel, ela que é nutricionista, vai conversar conosco sobre o tema de hoje, o glúten. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Ótima quinta-feira para todos. Obrigada, doutora Thalita. A gente que agradece a senhora ter aceito aqui estar conosco nessa manhã de feriado, né? E a gente queria que a senhora contasse um pouquinho do glúten pra gente. Quando que ele começou a ser tão falado aqui no nosso país? E se ele já era falado em outros países, mas quando deu o boom, assim, do que é o glúten e de que ele pode provocar aí malefícios ao nosso organismo? Então, o glúten, primeiro, o que é o glúten, né? É uma proteína encontrada em alguns cereais, basicamente na farinha de trigo. Ele é o que vai dar aquela leveza na massa. Então, bolos, pães, né? O glúten vai fazer com que as preparações fiquem mais gostosas, mais leves. Tanto é que um produto sem glúten tem que ter estudos, porque você tem que substituir ali produtos, e é um produto geralmente mais pesado, não é tão macio, o sabor é diferente, né? Então, o que acontece? Eu gosto de contar assim no consultório. Nós somos um país, né, de índios. E o que o índio, a base da alimentação é a mandioca. Sim. Então, as suas tias, né, os familiares faziam antigamente pães, bolos em casa. Então, bolo de fubá, né, que é o milho, bolo feito com fécula de batata, fécula de farinha de mandioca. E as pessoas comiam em casa, faziam pães em casa. E a parte, na verdade, de padaria, isso começou a surgir na década de 60 para cá. Então, toda esquina passou a ter uma padaria, praticamente. Foi inventado, na verdade, o pão francês, que é uma curiosidade. Lá na França não existe pão francês. É só aqui no Brasil, né? Mas a tendência do brasileiro acreditar que o que tem lá fora é mais interessante, né, tem mais valor do que aqui, foi instituído o pão francês. Com isso, o Brasil passou a produzir mais farinha de trigo. E o poder alergênico foi modificado, tá? O Brasil produzia um X toneladas de farinha de trigo, e isso teve que mudar a plantação. E com isso, modificou-se geneticamente. Com o passar do tempo, as pessoas deixaram de fazer pães em casa, ninguém toma mais café da manhã em casa, né, de uma forma geral, né, assim. As pessoas passaram a tomar café da manhã na padaria. Então, o glúten, ele aumentou esse poder alergênico nele com esse consumo das pessoas deixarem de fazer refeições em casa e passaram a fazer refeições fora, né? E uma curiosidade, há 10 anos atrás, um pão integral, as pessoas, assim, não gostavam muito de comer, porque era um pão duro, com gosto ruim, né? Hoje em dia, as pessoas comem pão integral normalmente, porque ele é macio, porque é fácil no mercado, é fácil acesso. Só que muitas vezes as pessoas não se dão conta que um produto integral pode ter mais glúten do que um pão normal, por conta que precisa ter essa proteína para fazer dar essa maciez, né? Essa leveza na massa. Olha, então essa já foi uma resposta a uma pergunta do nosso ouvinte, que ele mandou: bom dia, eu como massas e pães com farinha integral, e eu gostaria de saber se eles contêm glúten ou não. Então precisa sempre olhar ali na embalagem, né, do produto, né? Se o produto é feito com farinha de trigo, ele vai ter, o produto vai ter na composição glúten, tá? Isso é fato, sendo integral ou não,
ele vai ter glúten se tem na composição farinha de trigo. Aí, produtos feitos com cevada, produtos feitos com centeio, também vai acontecer. O que não vai ter glúten, geralmente é produtos feitos com farinha de arroz, fécula de batata. Aí, existe também a situação assim de contaminação. Vamos supor, a mesma indústria que embala farinha de trigo e embala, por exemplo, fubá. Parte do mês ela faz a embalagem de fubá. O fubá em si, ele não tem glúten. Ele não tem. Só que pode acontecer uma contaminação nesse processo de embalagem. Aí precisa ser descrito na embalagem que pode contém glúten, né? Então tem que avaliar se a pessoa pode ou não comer, se ela tem uma intolerância, se ela tem uma alergia, ou se ela não tem problema nenhum, não tem por que tirar o glúten da alimentação. Ótimo, doutora Thalita. E eu gostei muito aqui que na sua primeira resposta você falou pra gente sobre essa parte da história da alimentação, porque a nossa cultura, né? A culinária é uma das coisas que compõe a cultura de uma nação e muito legal tudo isso que você falou sobre as transformações e esse ponto que você tocou da gente sempre acreditar que o importado é melhor do que os produtos que a gente tem aqui no nosso país, tão de fácil acesso e tão próximos, né? Ali de onde são produzidos até chegarem na nossa casa. E fico feliz, né, ao ponto de a tapioca hoje em dia tá tão conhecida, tão famosa e sendo consumida às vezes no café da manhã, no almoço, na janta. Isso é um grande passo, né, que a gente tá dando, até porque daí é outra pergunta que surgiu: tapioca tem ou não glúten, doutora? É isso mesmo. A tapioca tá na moda, né, hoje em dia, mas ela vem da mandioca, né? Então ela vai trazer os benefícios como das nossas origens, né? O que acontece? A tapioca, ela não tem glúten. Então, a pessoa que geralmente tem um desconforto quando come um pão francês, que fica inchada, o abdômen distendido, quando consome a tapioca, não vai ter esse desconforto, né? Então, é uma excelente sugestão para café da manhã. Eu adoro comer tapioca de café da manhã. Que gostoso. Thalita, as nossas outras apresentadoras também aqui, a Renata Teodoro e a Jéssica, também confirmaram com a cabeça que adoram. É sempre uma boa pedida. Agora, Thalita, deixa eu te perguntar uma coisa. Na questão, por exemplo, das pessoas celíacas, né? Quais são, né, as reações que elas têm? Porque muitas pessoas foram falando, eu conheço, tenho um primo, tenho um parente, tenho uma professora, tenho um amigo que tem intolerância ao glúten, e parece que as reações são um pouquinho diferentes de pessoa para pessoa, né? Tem algumas que são imediatas, outras reações que são aí a longo prazo. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Legal. Quando a pessoa nasce celíaca, tá? Ela tem uma deficiência para digerir a proteína, o glúten, porque é a nível de intestino. A hora que bate essa proteína no intestino, ela não tem o intestino preparado para fazer essa digestão. Então, o que acontece? Ela sofre muito com diarreias, tá? E isso pode ser, assim, tão sério no sentido que só de uma panela, se alguma coisa foi feita com farinha, só da pessoa fazer outra coisa que não tenha nada a ver com farinha de trigo, ela já pode passar mal, porque é uma sensibilidade muito grande. É daí que vem a lei, que tem que falar lá na embalagem, contém glúten e não contém glúten, por causa dessas pessoas. Mas é assim, um nível, é uma porcentagem muito pequena da população, tá? Agora, o que existe, no meu consultório, eu não gosto de... tem que tomar cuidado com essa parte. Tira o glúten, não tira o glúten, por Sim. quê? Senão a gente causa um transtorno psiquiátrico na pessoa, né? Porque daí sai lendo tudo. Contém glúten, não contém glúten, eu posso consumir, eu não posso. O que acontece? A gente vai avaliando os sinais que a pessoa tem. Aí a gente chama de intolerância. E dentro da intolerância ao glúten, nós temos vários níveis. No consultório, a pessoa vai entender
como que ela vai se comportar perante, se ela pode comer uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, como que o corpo dela, tem gente que não precisa retirar o glúten, que daí ela não vai ter nenhum problema, mas se a intolerância dela, se ela puder comer 2 vezes por semana, por que tirar o glúten? Não precisa tirar. Então ela vai fazendo um rodízio. Então um dia ela pode comer o pão integral, outro dia ela pode comer tapioca e assim por diante. É individual, tem que ser orientado por uma nutricionista, de preferência com especialização em nutrição funcional, aonde nós vamos identificar se é necessário ou não a retirada parcial ou total do glúten na alimentação da pessoa. Ótimo, doutora. Esse olhar, assim, bem individualizado de ser humano para ser humano é excelente, né? E perceber mesmo qual é a rotina e quais são os efeitos ali que tem causado. Eu gostei muito dessa parte que a senhora tocou sobre não causar aí um transtorno mesmo psicológico. A pessoa fica tão preocupada, tão neurótica com o que vai comer, que às vezes até o convívio social, né? Ah, não posso hoje à noite porque vai ter um rodízio de pizza, não posso. Ah, então nesse dia não vai ter uma festa, não vou comparecer porque vai ter bolo, né? Então, causam aí mesmo prejuízos que além dos prejuízos físicos, né, podem aí também alguns prejuízos emocionais. E doutora, quando a gente estava começando aqui o nosso programa, a gente falou que o glúten ele pode provocar danos, né, na parede do intestino delgado, mas uma coisa que me chamou a atenção, lendo um pouco sobre o assunto, é a questão da parte emocional. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, né? Se o glúten, o que acontece no nosso organismo ao ponto de o glúten, de alguma forma, interferir na parte até de um sentido de bem-estar, na questão do hormônio da serotonina. Olha, o glúten, ele está relacionado com uma série de doenças, tá? Não só a questão do sintoma, né, clássico aí em relação à diarreia. Só que, por exemplo, fibromialgia, a pessoa sente dores no corpo, dores musculares, e isso quando a gente retira o glúten, dentre outras, tá? Outros sintomas, a pessoa tem uma melhora muito grande. Aí não quer dizer que quando ela comer uma vez ou outra, isso é um sinal, né? Que aí tem que ser avaliado. Ela vai passar mal. Só que acontece que a gente tirou aquele alimento alergênico da maior parte da rotina dela. Isso no consultório, tá? Que a gente vai avaliar e identificar o melhor plano alimentar para a pessoa. Diante disso, outro sintoma que as pessoas apresentam e nem tem noção que tem a ver com glúten, aquela pessoa que é imperativa, que começa 10 coisas e não termina nenhuma, aquela pessoa que não consegue se concentrar. Então, isso a gente consegue melhorar muito com a questão de diminuir, né, o consumo do glúten aí. Porque assim, ó, numa alimentação normal, tá? É muito fácil você se intoxicar, consumir o dia todo o glúten sem perceber. Vamos, uma alimentação de uma pessoa normal, tá? Café da manhã, um pão francês, com algum recheio que a pessoa queira. Depois, no lanche da manhã, come uma bolachinha integral, vai lá novamente o glúten. Na hora do almoço, a pessoa come macarrão. Lá vai novamente o glúten. No lanche da tarde, um pedaço de bolo. Lá vai o glúten novamente. E à noite, as pessoas repetem o café da manhã. Elas falam, eu não janto, doutora, eu faço um lanchinho, né? E esse lanchinho é novamente o café da manhã, né? Então, assim, é muito fácil a pessoa consumir glúten o dia todo e ter pequenos prejuízos, né? De não conseguir se concentrar para trabalhar, começar várias coisas e não terminar, ter dores no corpo, ter inchaço, não diminuir barriga, né? Circunferência abdominal. Tudo isso tem a ver com glúten, mas eu não sou a favor. No consultório, nossas consultas duram 1h30. Olha que ótimo. Tá? E, então, assim, é individual mesmo
a gente vai entender o processo, a rotina da pessoa, e eu sou contra a retirada do glúten total. Eu não faço isso a não ser que realmente a pessoa tenha uma justificativa. Só que assim, dentro de um cardápio desse que a pessoa faz, normalmente, né, a gente vai diminuir. E diminuindo, a gente já tem muitos ganhos, tá? Ótimo, doutora, porque parece que esse é o jeito mesmo de descobrir, né? É fazendo algumas alterações aí na rotina da pessoa, né? E já percebeu que aquilo provocou de efeito positivo, né? Na vida dela. Então, realmente eu gostei muito desse jeito de tratar as coisas, né? Não das imposições de, olha, não pode, mas sim, ó, vamos tentar trocar, vamos tentar reduzir, vamos tentar adaptar, né? Porque aí com certeza a gente pode perceber os ganhos e ali fica muito mais fácil, né, de lidar dessa forma. E aqui para terminar a nossa entrevista, eu queria que a senhora desse algumas sugestões também para as pessoas que não podem, aí são pessoas mesmo que não podem entrar em contato com a substância mesmo, que causam algumas reações, alguns outros tipos de alimentos, porque a gente estava falando aqui de algumas famílias, né, que de repente se deparam aí com um filho que é celíaco. E aí, como é que eu vou fazer para educá-lo? Como é que eu vou fazer com os locais onde ele pode frequentar, os restaurantes, ou que tipo de comida eu vou fazer dentro de casa? Então, quais são as sugestões que a senhora nos dá para substituir aí os principais produtos que são consumidos no dia a dia, mas que não contêm glúten? Olha, pegando esse mesmo cardápio que nós colocamos aqui como exemplo, café da manhã, você tem substitutos, né? Então, você tem algumas marcas de algumas farinhas, né? Em relação à farinha de arroz, farinha de milho, né, que é o fubá, você consegue fazer receitas, panquecas, bolos, pães, você consegue incluir isso na parte da alimentação, do café da manhã. Na parte dos lanches, né, a melhor opção é a gente comer fruta, né? Então, banana, abacaxi, uva, melancia, todas as frutas, nenhuma fruta vai ter glúten. Então, você carregar, sair com o seu lanche, tá? Castanhas, amêndoas, tem que dar uma olhada sempre na questão da embalagem, se a pessoa for celíaca, por conta da contaminação. Mas esses alimentos, naturalmente, eles não contêm glúten, tá? Aí é só uma questão mesmo, se a pessoa for celíaca, tem que acompanhar essa história da contaminação cruzada, que a gente fala da indústria. Sim. Se for um grau de doença que ela tem, que ela tolera, né, alguma partícula, aí tudo bem, mas se ela for uma situação muito delicada, ela não pode ter contato mesmo. A parte de almoço, graças a Deus, assim, tem muitos restaurantes já especializados em massas e nesse público, tá? Então, fica uma dica aí, a pessoa pode entrar na internet, procurar, fazer um passeio com a família. Tem já restaurantes com essa pegada, né, com essa nova ideia, é muito legal, são massas gostosas. E também, se for um almoço em casa, já existem várias marcas de macarrão que você faz e as pessoas não percebem que tem alteração, que são massas sem glúten, tá? A minha preferida é macarrão de arroz. Ela é muito boa e a pessoa pode dar uma pesquisada aí na internet e encontrar várias marcas. Período da tarde, as frutas, como eu já falei, sucos, né? É fácil, água de coco, a pessoa pode tomar de tarde, não tem glúten, é muito legal, né? Traz benefícios para o organismo. E à noite, vamos comer arroz e feijão, né? Arroz, feijão, a comida de brasileiro. Isso não vai ter. Se você vai fazer, por exemplo, um empanado, eu quero fazer um frango empanado, vou fazer no forno para não fazer frito. O que a gente pode fazer? Empana com a farinha de arroz também. Pode ser com fubá também. Não precisa ser com farinha de rosca, que é pão, né, moído.
Então, tem outras saídas para a gente fazer lá. No consultório, a gente tem as aulas de culinária também. Que então, gostoso. a gente dá todo esse suporte, né, para as pessoas que querem, que precisam, né, ter esse amparo aí, a gente vai conseguir ajudar. Ótimo. Né? Então é isso. E também eu tenho mais receitas. Eu posso falar do meu livro? Pode falar, sim, doutora. Tem um livro que ele é disponível pelos congelados da inutri.com.br, e lá nós temos várias receitas sem glúten, sem lactose também. Então, assim, o suporte existe. Agora você tem que saber aonde você consegue, o que é ideal para você. Não é para todo mundo. Tem que ser o que for legal, bacana para você. Ótimo, doutora. Gostei muito aqui da nossa entrevista. Acredito que ajudou os nossos ouvintes a entenderem mais sobre o assunto e, de certa forma, para as donas de casa, assim como eu, já me deu aí algumas ideias, dicas do que fazer também, tanto de almoço quanto de janta, e uma alimentação saudável, né? E mudar um pouquinho aí o cardápio e perceber também os benefícios. Queria te agradecer e te esperar numa próxima entrevista. Até a próxima. Desejo excelente feriado para todos, né? E quem quiser saber mais informações, o site é talitamaciel.com.br. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com ela, Thalita Maciel, nutricionista, falando para nós a respeito do glúten.